Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, olha quem eu trouxe! Vai chover porque é muito difícil fazer essa mulher aparecer, só por um motivo muito assim mesmo. Dá oi, mãe. Oi, pessoal, tudo bem? Ai, que simpática. E hoje nós decidimos gravar esse vídeo. Eu decidi e obriguei ela a vir comigo pra contar um pouco pra vocês nossa experiência. Lá, ele acordou, você tá ouvindo? Meu irmão acordou. Pra contar a experiência da minha mãe, mais, né? Da minha mãe, com o meu irmão autista. Quem acompanha a gente aqui no canal já viu o vídeo dele aqui. Ele tem 29 anos, é autista. E muitas pessoas têm dúvida a respeito desse assunto. Então, nós estamos aqui pra contar um pouquinho, né? A nossa experiência. Não somos especialistas, né, mãe? A gente não sabe muita coisa. A gente vai contar como é que foi com a minha mãe, como ela descobriu, enfim, vamos tirar as dúvidas de vocês. Eu coloquei uma caixinha lá no Insta, vocês mandaram algumas perguntas. Eu vou perguntando aqui pra minha mãe, tem muita pergunta igual, mas vai dar tudo certo. Então, bora começar, mãe. Vamos lá. Primeira pergunta. Tem várias nesse sentido, mas eu escolhi uma aqui. Quais foram os primeiros sinais ainda bebê? Com qual idade sua mãe procurou ajuda profissional? Então, assim, muitas pessoas querem saber como minha mãe descobriu, percebeu, né, que ele era diferente das outras crianças. Enfim, como é que foi? O que ele fazia de diferente? Falando nisso, ele tá aqui. Vem cá, Fernando. Vem aqui, ó, por trás do sofá. Não precisa correr. Ele acordou, ele estava dormindo. Acordou. Vem participar do vídeo, então. A gente tá gravando um vídeo pro canal. Abaixa aí. Aparece aqui, ó. Dá oi. Dá oi. Ô pessoal, beleza? O que fala no canal? Se inscreve no O canal que mais? e ative o sininho. E dá like. Não é? É. Então vai comer. Já falou com a mãe? Você deu um beijo em mim e esqueceu da mãe? Você gosta mais de mim ou da mãe? Das duas. Enfim, voltando. Vamos lá, mãe. Como é que você descobriu? Como é que foi esse processo, né? Então, o Fernando é o meu primeiro filho. E aí, mãe de primeira viagem demora um pouco para perceber as coisas, né? Assim, porque o primeiro filho não sabe como que é. Mas eu já percebi, porque quando era época dele engatinhar, ele não engatinhou. Ele só rolava, sabe? Assim, rolava, ele nunca engatinhou. Tipo, 1 ano era para andar, ele não andou. 1 ano e 2 meses, não andou. Aí eu já achei que tinha alguma coisa. Aí o pessoal falava assim, não, ele não anda porque ele é muito gordinho e tal, né? Mas aí, como a minha família mora toda em São Paulo, eu já peguei ele e fui para São Paulo. E aí fiz vários exames, desde 1 ano e meio que eu busco. Comecei a buscar, né, para ver se tinha alguma coisa e tal. Aí ele foi crescendo, batia muito, a cabeça na parede, se jogava no chão, ele pegava, ficava olhando para a lâmpada assim, sabe, vidrado na lâmpada, ventilador girando, tudo que girava chamava atenção, né? Pegava um brinquedo no carrinho, em vez de ele correr com o carrinho, ele virava o carrinho e ficava rodando as rodinhas, sabe? Com quantos anos ele andou? Só pra gente... Ele andou com 4 anos. E falou? Ele falou com uns 3 anos. Não, ao contrário, ele andou com 3 anos e falou com 4. Então, aí eu comecei a buscar. Só que 30 anos atrás era muito difícil, porque não tinha toda essa, né, essa coisa assim de internet, de tal. E eu procurei, fiz tudo quanto é exame, tudo, não dava nada. Tanto que ele nunca tomou remédio. É comportamental, né? Não dá em exame. Não tinha nada no cérebro, nada. Fiz exame de genética, nunca deu nada. Imagina o desespero. Ai, sim, mãe. Nunca deu nada. Mas eu procurei muito cedo. A hora que eu percebi que não era igual às outras crianças, eu já fui procurar, entendeu? Ó, tem outra pergunta aqui. Seu irmão faz acompanhamento com algum especialista? Qual? Acho que você pode até contar, assim, que ele foi cedo pra pai, né? Como é que foi? Que ele tentou escola normal, né? Não deu certo nas normais. Coloquei ele bem pequenininho. Não deu certo porque
naquela época os professores também não sabiam lidar, né? Hoje é outra realidade, hoje as pessoas já estão mais capacitadas, já tem ajudante de sala, já tem todas essas E coisas. tem métodos, Tem né? métodos, né? Tem o método ABA, que é muito legal, muito bom para autista. Só não temos, acho que a instituição aqui em Nova Andradina, mas é muito bom. Mas naquela época, 30 anos atrás, 25 anos atrás, não tinha. E ninguém nem sabia, assim, Aí o que tentei é isso. algumas escolas particular, tudo, mas não deu certo. Não deu certo, e aí, além de não dar certo, aí eu ainda deparei com preconceito. Porque ele não falava, né, assim, direito, ninguém entendia, ele não parava dentro da sala, ele não se interessava por nada que estava feito dentro da sala, e aí começou, né, criar os pais achando ruim que a criança estava atrapalhando Os o andamento outros. e tal. Conclusão, tive que tirar. Tirei, e aí com uns 6 anos mais ou menos, contra a vontade de todo mundo, porque ninguém queria, inclusive a minha família não queria, eu coloquei ele na PAI. Muito guerreira, decidida. Na PAI, e aí foi onde o que ele sabe hoje de escrever, de ler, ele Porque aprendeu na foi na época PAI. era muito assim, né? Nossa, a pai, tipo, era Sim. o cúmulo, né? Até hoje tem pessoas que acham o cúmulo. Mas na época, eu imagino, né? E você que Sim. decidiu, né? Tipo, o seu filho, então você falou, não, Era eu a vou única fazer. opção que eu tinha. Ou eu colocava na PAI, ou eu não colocava em lugar nenhum. Porque na época eu também não podia ir embora daqui. Porque em São Paulo tinha, né? Outras coisas, mas eu não podia. Então, decidi fazer o que tinha aqui. Na época era a PAI. Mas antes mesmo de colocar na PAI, ele já fazia fono, ele já fazia A vida psicóloga, inteira, né, mãe, a fez. vida inteira. E Psicóloga, assim, fono. é legal falar que mesmo antes, nessa época, você não tinha o diagnóstico, ela não Não sabia o que tinha. ele tinha. Então, mesmo antes de saber tudo, de saber o que o menino tinha, porque todos os médicos falavam que ele não tinha nada, né, mãe? Sim. Então, ela, como ela é mãe, ela sabe que o filho dela é diferente, desde pequeno, né? Não fazia algumas coisas, enfim, ela já procurou ajuda. E sempre, né, com profissionais pra poder ajudar, mesmo sem o diagnóstico, né? Já E eu buscou arrumei formas. na época, uns profissionais bem empenhados, sabe? Bem bacana mesmo, e alguns deles era começo de carreira profissional. Que até hoje estão E atuando na isso, cidade, se né? dedicaram muito com ele e tal. Fono mesmo, ele fez acho que 15 anos de fono, 15 anos de psicóloga. Foi muito tempo, muito. Mesmo ele estando na PAI, lá tem esses atendimentos, ele fazia fora também. Então ele fazia os dois, fazia lá e fazia fora. Muito bacana, né? E isso quando ele era criança, né? Depois, quando ele cresceu, ele foi até pra escola particular, né? Que você Então, encontrou na uma PAI, escola. Na PAI, eles, na época, ele podia ficar só até o primeiro ano. Aí quando chegou no primeiro ano, eu tive que tirar, porque o segundo ano era no ensino normal aqui, nas escolas normais aqui. Aí eu tive que tirar ele de lá, contra a minha vontade, na verdade, porque eu preferia que O pente na mão. eu preferia que ele ficasse lá, entendeu? Mas aí eu tive que tirar. E aí foi uma grande decepção, porque naquela época não consegui encaixar ele em escola nenhuma, ninguém queria pegar, porque era uma coisa assim desconhecida, ninguém sabia mexer, né? Não sabia como é que ia fazer. Então ninguém aceitou, ninguém. Assim, as escolas, ninguém. Por uma sabe? exceção, né? E aí eu senti, assim, muito desconfortável na época, fiquei muito triste, porque, né, tinha que tirar da escola, da PAI, onde eu sabia que ele era muito bem atendido, e tinha que incluir em algum lugar, mas E não tinha não seu tinha. lugar. Aí a minha última opção foi a escola adventista, porque eu achava assim que ia ter atritos, né, porque eu sou católica, achava que a adventista era um outro... Mas aí me restou a escola adventista. E foi onde eu fui super bem recebida, sem ninguém me conhecer, na verdade, porque é um lugar que eu não frequentava, não ia, né? E as pessoas não conheciam na época lá o diretor. Foi muito bacana comigo. Foi o Ivanei na época. O Ivanei, muito bacana comigo, me recebeu muito bem. Não conhecia meu filho, não quis conhecer, já aceitou ele de imediato. E aí fez todo um trabalho, um trabalho excelente de socialização, foi ótimo. Tipo, o Fernando estudou na escola adventista, mas assim, o que ajudou ele lá foi a parte de socializar, né? Não a parte pedagógica em si. A parte pedagógica naquela época também era muito difícil, porque ninguém sabia como fazer, né, pra ele.
Porque Então- eles não aprendem da mesma forma que, né, Sim, que é sim. passado lá na escola. Eles precisam de como é que fala? Uma atenção, né? Métodos específicos. E aí, então, essa parte de aprender, não, mas era bacana porque ele fez muitos Todo mundo amigos, aceitou, todo sabe? mundo gostava Os meninos, as dele. crianças, todas eram preparadas para aceitar ele do jeito que ele A era, escola sabe? conversava, E né? tudo que eles faziam, todas as festinhas, tudo ele participava, tudo, do jeito dele, mas ele participava, ele ia. sabe? Ele nunca foi excluído, ele sempre foi acolhido lá. Então eu sou muito grata por essa escola até hoje. E aí, depois ele saiu e voltou pra pai, né? Numa Aí época- quando pôde voltar, porque aí ele podia voltar a uma certa idade, ele podia voltar para o ensino profissional. E foi o que eu fiz. Ele ficou acho que 5 anos na escola na Adventista, e aí ele voltou para pai por ensino profissional, porque aí ele já tinha idade, já podia entrar no ensino profissional. E ele voltou e tá lá até hoje. Aí hoje, lá na escola, na PAI, aqui de Nova Andradina, acho que é a segunda do país que tem EJA. Então ele tá no EJA. Ele sabe ler, sabe escrever. Mas ele aprendeu há muito tempo, né? Ler e escrever. Sim. Faz um tempo já que ele Ele já aprendeu. aprendeu, mas Mas agora tá aprimorando. Vamos lá para a próxima pergunta, tem várias aqui. Olha só isso aqui. Qual foi a maior preocupação de quando teve o diagnóstico? Aí você pode contar da parte do diagnóstico, né? Porque até então, tudo que a gente contou, minha mãe fez, correu atrás, sem saber o que ele tinha, certo? Sabendo que ele tinha limitações, que ele era daquele jeito, mas nunca ela soube o que é, né? Você ficou muitos anos... Eu procurei Procurando. muitos caminhos, fiz muitas coisas, muitos exames, tudo que falava que eu ia atrás, fazia e tal. Aí chegou um momento que eu e meu marido decidimos não buscar mais, que a gente estava, né, fazendo o que era possível e tal, e pra gente, com o diagnóstico sem, é nosso filho e nós vamos criar ele dessa forma. E aí nós meio que desistimos, que pra gente já não interessava mais saber O que ele era, tinha. porque até então ninguém tinha Não falado. sabia. Mas aí, quando ele tinha 19 anos, eu fui convidada para participar de uma palestra em Campo Grande, não pude ir e tal. Aí a minha amiga pegou o contato do médico para que depois eu pudesse, né, conversar com ele. E aí eu peguei, ele é lá de São Paulo, eu marquei uma consulta com ele lá em São Paulo e falei pro meu marido, ó, é a última vez que nós vamos e tal, porque já tinha 19 anos, né? Aí eu fui, contra a vontade dele também, que ele achava que não devia ir, meu marido. Mas Ele aí já eu tinha fui. procurado tudo até então, que não era agora que ia achar, né? Aí eu fui, um médico, ele chama José Salomão, ele é excelente, especialista em autismo. E aí eu fui. Chegou lá, ele me colocou na sala, conversou comigo, conversou. Aí ele pediu para que eu saísse e o Fernando entrasse, né? O Fernando tava do lado de fora. Ele conversou 10 minutos com o Fernando. Aí ele me chamou. Já me chamou o diagnóstico. Ô, mãe, nunca ninguém te falou que teu filho é autista? Aí eu, sabe? Eu busquei a vida inteira, né, que ele tinha tal, mas a hora que a Tanto pessoa exame. fala alguma coisa assim, eu levei um susto, né? E ele já tinha 19 Aí eu anos. falei, não, nunca ninguém falou. Ele falou, pois é, ele é um autista, tal, explicou o grau, né? Porque tem vários graus, leve, moderado, severo, tal. O do E Fernando pra era- mim, autista era aquela criança que sempre falaram, né, pra mim e tal, que autista é aquela criança que não se comunicava com o mundo. Então eu achava aquela criança que ficava no cantinho, sabe? Sem olhar pra você, E o Fernando não era assim. Meu irmão, ele é Ele bem anda, comunicativo. né? Ele andava já na época de conversa e tal. A aparência dele é linda, ele é muito lindo pra mim. Ai, mãe, é lindo. Então, assim, não tem, né? Se ele chegar num lugar e não conversar, você não percebe que ele tem alguma deficiência, né? Algum transtorno. Então, pra mim, foi assim, um balde. Só que aí o médico falou pra mim, o que você fez até agora tá feito. Ainda bem que você fez, porque ele desenvolveu bastante e tal. E é isso. Agora, da agora pra frente, não tem muito o que fazer com 19 anos. Mas continua, né? Aí as terapias e tal. E é o que ele faz até hoje, na verdade. Porque lá, né, ele não faz particular, mas lá na escola tem tudo isso. Na APAI tem tudo isso. Físico, psicólogo, né? Psicóloga, tem E, gente, tudo, eu fico fono. pensando, já pensou se a minha mãe não faz nada? Assim, eu sempre falo pra todo mundo que eu tenho muito orgulho dela ter
feito tudo que estava ao alcance dela, mesmo sem ter o diagnóstico. Porque tem gente que fica muito focado no diagnóstico, né, mãe? Ah, não, só vou fazer depois que falar que ele tem. Mas você já tá vendo que a criança precisa de ajuda, né? Vai atrás, igual a minha mãe fez. Então, assim, se ela tivesse ficado 19 anos parada, né, com o menino dentro de casa, ele não ia evoluir. E meu irmão hoje, quem conhece, né, sabe como ele é. Tem várias perguntas no sentido de independência, que é pra gente comentar sobre a independência dele, porque hoje, ele vai fazer 30, né? Já faz 10 anos que você descobriu, né, que então que ele é autista. Ele tem 29 anos e ele faz tudo sozinho, né, mãe? Assim, tudo, as coisas básicas. Então, toma banho, né? Sim. Come, enfim. E sempre ele está em constante evolução. Tanto que a gente comemora pelos pequenos detalhes, né? Igual a questão do Sim. comer de colher, de garfo e faca. Ele ficou muito tempo comendo só de colher e tal. E lá na escola ele aprendeu. Então, recentemente ele começou a cortar. Porque a vida inteira eu, a minha mãe, a nossa família que cortava pra ele na hora do almoço, um dia aqui, né? E agora ele faz sozinho. Então, assim, são pequenos detalhes, mas que com o tempo ele vai evoluindo e a gente vai comemorando. Mas ele faz de tudo, né, mãe? Assim, ele só não... Às vezes as pessoas perguntam, mas ele não trabalha, ele não, né, não se relaciona com... não namora. Ele não chegou ainda, né, mãe, nesse... A gente espera, Nesse né? A gente, como família, faz tudo para que um dia ele seja ainda mais independente. Né? Que ele consiga se relacionar com alguém, que ele consiga um trabalho. A gente não tem expectativa, sabe? Assim, a gente não cria expectativa em cima disso, porque do jeito que ele está para nós hoje, é uma vitória. É excelente, vitória. Né? Porque fala, Então, ele se comunica, ele conversa, ele tem celular, tem WhatsApp, enfim. E às vezes ele não sabe exemplo. Você pergunta algo pra ele, às vezes ele não vai responder o que ele tinha que responder, né? Mas ele vai falar com você, então às vezes meio que ele fala o que ele quer, mas ele sabe conversar, ele sabe fazer de tudo, né? Mãe, andar sozinha, assim, ele não tem muita noção, às vezes, de perigo, igual minha mãe sempre fala. Que ele anda na rua, a gente evita, né? Sempre tenta acompanhar e tal, mas ele sabe, ele não se perde na Vandradina. Muita gente já viu ele na rua, né? E fala, nossa, seu filho tá perdido. Não, ele não tá, ele tem noção, ele sabe onde ele mora, ele sabe vir, ele é muito inteligente, mas tem coisas que ele não faz ainda, né? A gente espera que um dia faça, mas ele não socializa, então assim, né? Num serviço. Ele ia trabalhar, mas ia chegar lá... A hora que ele estivesse cansado, ele ia falar, não quero fazer mais. Ele não quer fazer mais, ou se alguém fosse corrigir ele ia gritar, esse tipo de coisa, né? Mas de resto, assim, o pessoal daqui de Nova Andradina, a maioria conhece ele, sabe que ele, né, é uma pessoa, assim, extremamente... avançada, não é avançada, ele fala evoluída e do bem, né? Extremamente do bem. Pra ele não tem tempo ruim, tudo tá ótimo. Sempre tá ótimo. Sempre tá ótimo. Esse é uma característica que é legal você falar, né? Do meu irmão, que ele nunca tá mal. Isso Sim. é um problema pra Tem gente. duas coisas, né? Tem o lado de que ele não reclama de dor, ele pode estar com a dor que for, ele não fala. Ele não então fala. A gente, como família, como mãe e tal, a gente percebe pela fisionomia dele e tal, que ele tá Pelo com alguma jeito coisa dele. e a gente vai buscar ver o que Ele é, mas nunca ele tem não dor. fala. Você pergunta pra ele, mesmo um dia que ele tá com muita dor, porque ele tem problema nervo ciático, você pergunta pra ele, ele fala, eu tô ótimo. Então Tudo é bem tá difícil, bem. tudo tá bem. É uma então preocupação. É bem complicado, sempre tá ótimo, não tem tempo ruim pra ele, nunca você vê ele triste, ele sempre tá feliz. Sempre tá feliz. É uma Sempre. coisa. E é uma característica do Fernando, né? A gente tá falando da nossa experiência, não sim, que. Ele sempre tá bem. Isso. Ele pode estar péssimo, mas você pergunta pra ele tá pra ótimo. nós, ele sempre tá bem. Então vamos pra próxima pergunta. Tiveram que lidar com preconceito? Sim, com certeza. Tiveram não, né? Nós temos que lidar Constantemente. constantemente, né? Com o preconceito. E isso tem em todo lugar. É na sociedade, é dentro da família. E a gente tem que estar preparado. A gente fica triste, porque muitas vezes, tipo, convida uma pessoa pra uma festinha e não convida ele. E aí, o que você vai fazer? Então, convida, você tem que ver o lado da pessoa. E, por exemplo, pelo menos aqui em casa, né? O Fernando não sente, né, mãe, essas coisas. Então, assim, quem fica chateado somos nós que vemos. Mas ele, se alguém, por exemplo, xinga ele, acaba com ele, 5 minutos depois, tá tudo ok. Sim. Ele vai estar abraçando a pessoa, ele não entende, não sei, não absorve, né? Então, somos nós que vemos e percebemos. Então, assim, a gente que tem que aprender a lidar. E outra coisa que eu queria falar,
tipo, para os pais, né? Para os pais, para as mães, que na verdade nós pais somos as vozes dele na sociedade, nós que temos que defender. Se a gente acha que ele é capaz de fazer alguma coisa e as pessoas não estão deixando ele fazer, você tem que ir impor, entendeu? Você sabe do potencial dele, você sabe que ele dá conta, ele vai fazer. Você vai ficar junto, você vai ajudar, tal, mas nunca achar que ele não é capaz, que eles são capazes de tudo desde que a gente ajuda. Então, nós mesmo com todo o preconceito que tem, você tem que bater o pé e inserir ele nas coisas, porque ele é capaz de fazer. Com certeza, nunca deixar ele se afastar, né? Enfim, E por conta do preconceito, que... gente, vai ter sempre, né? Você Em vai ter tudo, sempre, né? sempre. Você fica chateada na hora que você vê, né? Mas aí você pede para Deus te dar força e você toca o barco e deixa. Porque ele mesmo, graças a Deus, acho que já Deus faz as coisas bem certinha, né? Que ele não sente, quem sente somos nós. E aí a gente tenta resolver do melhor jeito possível. E também né? pedir sempre pra Deus mudar o coração da pessoa, né? Das Porque às pessoas vezes viverem, né? Porque isso não diz respeito a nós, né? Como as pessoas agem e o que elas pensam, o que elas fazem. Então, assim, a gente fica chateado, quer que não aconteça novamente, mas é uma atitude que a gente sempre pede pra que Deus mude o coração da pessoa que está fazendo isso, enfim, né? Que ela se informe, sei lá, né? Porque tem muita gente também que a gente tem que pensar assim, que nenhuma família tá livre. Hoje você não tem, mas amanhã você pode ter um sobrinho, você pode ter um filho, né? Então, o que você não quer pra sua família, você não faça pra outra, né? Então, exatamente. Gente, esse vídeo vai ficar muito comprido. A gente vai tentar fazer uma parte 2, né, mãe? Trazendo outros assuntos também. Mas vou responder mais algumas. Ó, como identificar sinais? A partir de que idade esses sinais se apresentam? Então, você percebeu desde muito novinho, né, mãe? Então, no meu caso, eu já achei que era diferente dos outros, tal, que fazia algumas coisas, né? E aí já fui procurar. Então, o que eu falo pros pais? Muitas vezes os pais acham que fecha os olhos, finge que não é, sabe? Finge que, não, que é porque ele é isso, porque ele é pequenininho ainda, porque não sei o quê. Arruma desculpa, Fica né? arrumando desculpas, tampando sol com a peneira. E assim, quanto mais cedo você for buscar ajuda, mais sucesso vai ter no tratamento e Mais a criança vai desenvolver, né? dele se desenvolver melhor, dele ter uma assessoria aí com os profissionais, tudo, e desenvolver. Então, pais, acontece muito, eu vejo muito isso. Os pais negarem, fingir que não tá vendo. A criança é birrenta, a criança... Então, teve esses sintomas, tudo bem que cada caso é um caso, mas específico de não fala, ou não anda, não fala, fala pouco. Ou é disperso também, né? Tipo, Disperso, você conversa fala e com eles ele nem... não olha pra você, você chama ele não te responde. Esse negócio de cair no chão, bater a cabeça. Muitas vezes, gente, pode ser birra e muitas vezes pode não ser. Então, na sempre dúvida, legal, na dúvida, você ajuda. procura. Vai fazer uma avaliação, tudo. Graças a Deus, né? Que na maioria dos casos não é. Mas pode ser que no seu caso e você ficar adiando. Quando você for procurar, você vai sentir isso muito nítido, que a criança tem alguma coisa, quando ela entrar na escola. Porque aí o professor, primeira semana de aula, o professor já vai te chamar. O fulano não fica sentado, ele não presta atenção, não sei o quê. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que procurar os profissionais, né? Neurologista, psicólogo e tal. Então, vamos antecipar isso, vamos levar logo cedo para ter esse diagnóstico. Porque lá com 7 anos, com 6 anos, né? Quando for entrar na escola de verdade, ele já vai estar... Celular, uma pausa. Voltando. Enfim, é isso, né, mãe? O que você fala é sempre procurar ajuda cedo, né? Que quanto mais rápido, melhor para a criança. E tem muita coisa que a gente tem pra falar ainda sobre isso, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, né? Em relação à rotina, né? Igual o Fernando tem uma rotina, todo dia a mesma coisa, né? Quando foge da rotina, a gente tem que conversar com ele antes. Falar certinho o que vai fazer, o que vai acontecer, mas todo dia ele acorda, ele faz as mesmas coisas, ele
dar bom dia, o bom dia da minha mãe é sempre o mesmo, o meu é sempre o mesmo, assim, pra cada pessoa ele fala de um jeito, é sempre igual. Então, assim, tem muita coisa legal que dá pra gente contar pra vocês, mas acho que se a gente for falar tudo nesse vídeo. Né? Até uma coisa que eu queria falar também a respeito do segundo filho, eu acho que muita gente fica... Segundo filho, assim, no caso da minha mãe foi o segundo filho. Mas às vezes as mães ficam com medo, preocupadas de ter outro filho, então eu acho que seria legal minha mãe contar a experiência dela, se na época ela teve medo, se ela teve insegurança, né, como é que foi. Então se vocês quiserem que a gente conte, deixa aqui nos comentários que a gente volta pra poder falar mais sobre. Tem muita coisa pra falar, né, mãe? Você acha que você quer falar mais alguma coisa pra fechar, assim, né? Esse vídeo é tanta coisa, né? É muito, né? A experiência nossa é de 30 anos, né? Então tem várias coisas. Só que Tem muita coisa. Pro YouTube aqui tem que ser uma coisa breve, né? Mas eu me coloco à disposição de vocês. Se vocês de repente tiverem alguma dúvida, quiserem saber, quiserem me procurar, tal, dentro do que eu já vivi, do que eu sei, eu vou passando para as pessoas, tá? Sim. E assim, muita gente me procura para saber que tem um filho, né? Tá achando que tá achando que não é, e vai me perguntar, né? E a primeira coisa que eu falo é procura ajuda, procura os profissionais, porque é a melhor coisa que o pai e a mãe podem fazer. É difícil você ter o diagnóstico de uma criança com algum transtorno, com alguma deficiência, mas é o caminho. Você tem que buscar e você tem que fazer o melhor por ele. Então sempre procura ajuda médica, sempre. É muito isso importante, que eu falo pra vocês. Né? Que o meu irmão, tem gente que fala, nossa, mas ele é muito assim, ele conversa, ele não sei o quê. Mas eu acredito que é por tudo que minha mãe fez assim mesmo, sem ter o diagnóstico. Então, sempre levou em psicólogo e em tudo que pudesse ajudar ele, ela fez. Por isso, hoje, ele é um adulto, assim, bem independente, né? Com as limitações dele, claro. Mas ele é bem independente. Enfim, né? Nós vamos gravar uma parte 2, porque tem muita coisa pra falar. Mas se você gostou, deixa o seu like, né, mãe? Se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, vou deixar aqui. E deixa nos comentários sua dúvida, né, pra gente gravar parte 2, ou algum comentário que você queira fazer. Tem vários vídeos com o meu irmão aqui no canal, então aproveita pra assistir. Todo mundo ama ele. E é isso. Um beijo e tchau. Vai.